Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os alunos da Escola Dominical que estão online nesse momento. Estaremos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. Você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, Deus abençoe a cada um de vocês. E aqueles também que têm nos acompanhado, que não são da igreja, ou não pertencem à Escola Bíblica Dominical, eu deixo em aberto o convite para quando essa situação passar, vocês também possam participar da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição hoje será ministrada pelo presbítero Francisco. É a lição de número 4, 26 de abril de 2020. O título dessa lição: A iluminação espiritual do crente. Vou ler o texto áureo. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e versículo de número 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Você que está na sua casa, que tem a sua revista, você pode acompanhar a leitura bíblica em classe. E você que não tem a revista, você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 15 até o versículo de número 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a saber excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura bíblica. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando e em seguida estaremos passando aqui para o presbítero Francisco, no nome do Senhor Jesus. Grande e eterno Deus, maravilhoso soberano Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Senhor, vai de encontro com aqueles que estão, meu Pai, nesse momento pedindo por uma bênção, Senhor, pedindo por uma cura. Estamos aqui nesse momento para adorar o teu santo nome, para, Senhor, aprender da sua palavra. Que todos possam ter, Senhor, uma boa aula, que tenham um rico aprendizado na tua presença, Pai. Peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa também os irmãos que estão, Pai, vindo para a igreja, para participar da Santa Ceia que está servindo aqui. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço no nome do Senhor. Glória a Deus. Quero saudar a todos, amigos, irmãos, familiares,
ouvintes nesta manhã da palavra do Senhor, na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui dar um bem-vindo a todos que estão participando dessa aula bíblica, dessa live. É motivo de alegria poder ouvir a palavra do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, fala que é bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra dessa profecia. E aqui eu quero estender aqui o agradecimento a Deus primeiramente e ao irmão líder aqui da Escola Bíblica que nos deu essa oportunidade de falar da palavra de Deus nessa manhã. Agora são 9h08 da manhã e quero falar também para os irmãos que dentro ali do site da CPAD tem a revista eletrônica digital, né? Se você tiver desejo de adquirir, acho que está no preço de R$ 5,99 ali, baixando um PDF, né? Você paga a revista e já baixa o PDF e fica disponível ali ao seu celular para acompanhar a revista. Amém? Hoje a gente vai colocar aqui na tela alguns tópicos, algumas partes dessa lição da revista. Nós vamos iniciar com a leitura da introdução, que diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, que é a leitura aqui, Efésios 1, versículos 15 e 16. Oração intercessora, Efésios capítulo 1, do verso 17 ao 19. E a confissão de louvor e exaltação, que vai estar em Efésios 1, dos versículos 20 ao 23. Dentro da leitura de classe aqui. Então o que a gente vai estudar nesta manhã é essa parte dessa leitura. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então aqui dentro da revista existem a síntese de cada um desses 3 tópicos aqui, que vai falar na primeira síntese do tópico 1, fala que os santos devem louvar a Deus pela eleição e serem iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Já na síntese do tópico 2, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. E encerrando com o tópico 3, a síntese fala assim: a salvação é graça divina por meio da fé, e as obras não são um meio, mas o resultado de nossa salvação. É a síntese do tópico 3. Então aqui, iniciando o tópico 1, o tema é a esperança da vocação e as riquezas da glória. A leitura diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. E nesse subtópico aqui, a parte 1 fala ação de graças e intercessão. O apóstolo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. A gente vai ver isso no verso 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. São partes aí da Efésios 1, versículos de 3 a 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, versículo 17
no capítulo 1. Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então aqui, quando a gente lê na leitura bíblica em classe, esses primeiros versículos aqui, versículo 18 e 19, ele vai falar do que? Da chamada, das riquezas da herança e da grandeza do poder de Deus. Lá em 2 Coríntios aqui, que está na referência desse tópico, 2 Coríntios 14, versículo 2, 14 e 15, nós vamos ler assim. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Então Paulo estava falando aqui que o batismo é em nome de Jesus Cristo, não é em nome de Paulo, né? E ele dava graças a Deus aqui nessa referência, e ele estava ciente de quão maravilhoso o Evangelho é, mas ao mesmo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, o conhecimento das boas novas da salvação, ele é dado por Deus. É Deus que direciona para o homem, diretamente para o homem. Não é uma obra de Paulo, nem de nenhum outro apóstolo. Esse conhecimento de Deus, essa graça de Deus de receber a palavra, ela vem diretamente de Deus. E Paulo, ele faz questão de mencionar isso nesse texto. E ele roga aqui, por isso ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo, nessa parte aqui da lição, ele vai deixar bem claro isso aí, que tudo isso aí, todo conhecimento vem de Deus, e toda vontade do homem conhecer a Deus vem de Deus também. Por isso que a palavra diz que é o Senhor que nos escolhe. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Então, nesse sentido, a ação de graça e a intercessão de Paulo aqui, esse é o primeiro subtópico da lição aqui. No tópico 2, ele vai falar da esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Versículo 18, que diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança, da sua herança nos santos. Versículo 18. Então, assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1, versículo 9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Efésios 1, capítulo 1, verso de 3 ao 14. É uma leitura. A chamada abrange serviço e santificação no presente, Filipenses 3, 14.
isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Efésios também, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, dos versos 11 a 18 e capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Então, a esperança da vocação. Vamos ler aqui essas divisões aqui, desde da parte A, que Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1, versículo 9. Diz assim o texto: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o chamado de Deus, esse chamado é de Deus para o homem. E aqui, a referência do texto, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai estar falando disso, dessa vocação, santa vocação. Quando a gente ouve a palavra vocação, né? Vocacionado, tem um texto em Romanos, se eu não me engano, que fala que cada um fique na vocação em que foi chamado. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. E a vocação é uma palavra difícil de entender, né? Que muitos não sabem ainda qual que é a sua vocação, né? A gente olha para essa palavra vocação, a gente automaticamente já lembra de trabalho, serviço, né? E o serviço, qual o serviço que eu sei fazer? E o serviço que eu sei fazer melhor, né? Essa parte chama vocação. Vocação é um trabalho, é um serviço. E às vezes a gente fica olhando para a palavra de Deus e para o ministério e fala: no que Deus me chamou, né? Qual que é o meu chamado? Porque na casa de Deus tem muito serviço, vários trabalhos, né? Se a gente for olhar aqui hoje, né, enquanto um ministra a aula, o outro cuida da parte do som da igreja, né, distribuindo ali microfones, louvor. Um outro está cuidando aqui também da parte de transmissão dessa live para que você receba em casa. E outros ali na parte da ceia. Tudo isso aí é serviço. E eu costumo pensar assim: a minha vocação, o meu serviço é aquilo que eu sei fazer de melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. Alguém adora a Deus louvando, cantando, outro prega a palavra, outro evangeliza. E na obra de Deus tem muito trabalho, muito serviço. Às vezes a gente não entende, né, a área que Deus chamou para trabalho, né? Mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai começando a ver: isso aqui eu faço com alegria, com prazer, me dá alegria no coração de poder fazer. E o que a gente vai ver é que é sempre o que a gente faz de melhor para Deus. Aquilo que a gente tem como vocação é aquilo que eu faço de melhor para Deus. Às vezes a gente quer entrar numa área que para fazer para Deus, mas não faz com zelo, com dedicação, né? Vai fazer aquilo ali, mas não vai sair bom. Então eu olho por esse lado, né? Em relação à vocação, um chamado para fazer um trabalho, um serviço, aquilo que eu posso fazer de melhor para Deus, que eu consigo entender e dominar, né? Aquele serviço. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Moisés, por exemplo, né? Ele, desde o início da caminhada dele, ainda quando criança, foi colocado num rio, né? Recolhido. Depois ele teve um tempo de treinamento ali no Egito, 40 anos, né, treinando a ciência, os estudos dos egípcios na época, a tecnologia deles.
Depois ele vai para um outro período da vida dele, que ele fica 40 anos no deserto, ali cuidando de ovelhas, pastoreando no deserto, um lugar difícil. A nossa vida é uma escola. Aí depois de 80 anos de idade, ele foi chamado para tirar o povo de Deus do Egito, né? Então a vocação, eu quero crer também que ela tem, em cada período, né, em cada tempo, tem a sua característica, né? Posso falar que hoje eu faço algo e amanhã eu não posso fazer algo diferente para Deus, né? Então Deus, na sua multiforme graça, ele chama cada um e às vezes o que eu faço hoje, amanhã eu posso fazer algo diferente para Deus, mas sempre faça o melhor, né? Dentro do seu chamado. E aqui a palavra está falando que é Deus que nos chama, é Ele que capacita, é Ele que comissiona, Ele coloca na função que Ele deseja ali, Ele é soberano nas nossas vidas. Amém? Quero ler aqui também Filipenses 3,14. Diz assim o texto: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, né? Prossigo para o alvo. O alvo do cristão é a salvação, é chegar ao céu, né? É a vida eterna, é a glória. E esse é o nosso prêmio, né? Em Cristo Jesus, que um dia a gente esteja com Ele lá na glória, lá no céu. Então, essa caminhada, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o final vai receber, né, de Deus, né, essa coroa da salvação, a vida eterna. Então, o nosso alvo é Cristo e a nossa vocação, muitas vezes, ela vai mudar no caminhar da vida cristã. Mas olhando sempre para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? A parte 3 fala das riquezas, da glória, da sua herança. São 9:25 agora. Glória a Deus. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Versículo 18 da leitura. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1, versículo 12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1, versículo 27, 1 Pedro 1, versículos 4 e 5, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então, herança, ela enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1, 12. Diz assim o texto: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Tem também aqui Colossenses 1, 27, que está no mesmo livro aqui. Vou aproveitar e ler esse versículo, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
Aleluia. Então aqui, quando ele fala herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. E o que ele deu aqui, que é o Colossenses 1,12? Fala do quê? Ele fez de nós idôneos. Idôneos. O que quer dizer idôneo? Idôneo quer dizer, se a gente vai para o vocabulário, vai falar que é apto, capaz e suficiente. Apto, capaz, suficiente. São alguns predicados aí que se relacionam a essa palavra idoneidade. Então, Deus, Ele nos fez capazes para receber essa herança que é a salvação através de Jesus Cristo. Então, assim, olhando para nós mesmos, se a gente falar assim, o homem é cheio de falha, é cheio de falha. Nós somos cheios de falha. Mas Deus, Ele falou assim na palavra: eu vou te deixar apto, eu vou te deixar capaz. Isaías 6 tem um texto muito bonito que ele reconhece, ele fala assim: eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ali Deus dá uma ordem ao anjo para pegar uma brasa tirada do altar, uma brasa viva, e queimá-la e purificar os lábios de Isaías, né? Então é isso que Deus faz conosco, né? Ele nos chama e Ele vai trabalhando a cada um de nós para que a gente se torne apto para receber a sua promessa, que é a vida eterna. É uma caminhada, não é algo que a gente vai receber. Hoje eu fui salvo, né? Aceitei a Cristo e amanhã eu já estou pronto. Por Deus nós estamos prontos, porque Ele, a partir do momento que Ele nos chama, se a gente morre no outro dia, mesmo com as imperfeições, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa fé de crer em Cristo, aceitar Ele como Salvador, ela já vem de Deus. É Deus que toca no coração. E se no outro dia, com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, a palavra do Senhor diz assim que Ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Se eu chegar a morrer no outro dia, aceitei a Cristo hoje, morri amanhã, tinha muitas falhas, mas o Senhor me tornou apto para a sua salvação. Então, assim, é um processo? Salvação é um processo? E ao mesmo tempo, a partir do momento que Deus toca no nosso coração e a gente confessa a Cristo com a nossa boca, Ele lança fora tudo aquilo que está escrito de negativo. E no outro dia, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento, a gente se torna apto para receber essa salvação. Se a gente for olhar para a crucificação de Cristo, a gente vai ver que tinha 2 ladrões ali junto naquele mesmo momento. E um dos ladrões, o que ele faz? Ele se arrepende ali. E Jesus vai falar assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para que a gente venha entender, eu creio assim, funciona assim. Não é por nosso mérito, não é porque a gente merecia, não é pela nossa capacidade, não é porque a gente tinha algo que fosse nos tornar capaz, né? Mas Deus escolhe a cada um segundo a sua vontade. A salvação, ela vem de Deus. É ato de Deus, exclusivo de Deus. E aquele que crê e confessar o Senhor, ele se torna apto para essa salvação. Amém? Aqui agora nós vamos para 9h30 agora. A gente vai iniciar aqui o tópico 2, que fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Aleluia. Amém? 9h32 aqui no meu relógio celular.
O poder divino é imensurável, quer dizer, não dá para medir, e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo ele se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então aqui nesse tópico 2 aqui, a gente vai estudar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Vamos tentar ver, né? Sobre excelente grandeza aqui, subtópico parte 1. A sobre excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus. Versículo 19 aqui do texto que a gente leu. Efésios 1, verso 19. E que diz assim: e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego uperbalu, que na forma adjetiva significa extraordinário. E a gente tem uma referência aqui, 2 Coríntios 4, versículo 7. Já a expressão seguinte, que é megetos, quer dizer grandeza, ela objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26, verso 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Atos 8, versículo 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2 Pedro 1, verso 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Efésios 1, verso 18 ali, no final. Vamos ver aqui as referências bíblicas. 2 Coríntios 4, 7. Aleluia. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É que Paulo reconhece, né? Ele está escrito assim, ó. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego uperbalu, que na forma adjetiva significa extraordinário. 2 Coríntios 4, 7 vai falar que Deus ele criou tudo pela sua palavra e o homem foi formado de maneira diferente, né? Foi formado do barro. E nós, como diz a palavra, somos a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Isso aí é um privilégio maravilhoso. E a excelência de Deus está onde? Está num vaso de barro, né? Que tem as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? Se a gente pegar um vaso de barro, se ele cair no chão, provavelmente ele vai quebrar, tá? Então ele tem uma fraqueza. E ele precisa ter um cuidado, um trabalho diferente com ele, né? Um zelo diferente para manusear, para limpar. Então a excelência de Deus, do poder de Deus, está nele, em Deus, não está em nós. Às vezes olhamos para o homem, né, achamos qualidades assim, mas se não vier de Deus, se não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente vai ficar como esse vaso aqui, fragilizado. De qualquer maneira, somos um vaso, né, na mão de Deus. Então, nesse texto aqui vai falar sobre isso, que a excelência, o poder pertence a Deus. É Ele que coloca no homem as palavras para falar. É o Espírito Santo de Deus que direciona para a salvação, para convencimento. E nós somos um vaso na mão do oleiro. Amém?
Então as riquezas da glória pertencem a Deus, a sobreexcelente grandeza e o poder é de Deus. E Paulo ele expressa isso aqui. Lá em Mateus 26, versículo 64, vai falar que sobre o poder de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Então aqui nos mostra a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Quando a gente olha para Jesus Cristo aqui subindo ao céu e assentando à direita de Deus, vamos ler aqui um pouco para trás do texto. O versículo 21, nesse texto de Mateus, diz assim: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Então aqui, diante do interrogatório, Jesus Cristo vai mostrar para ele, né? Falar que ele vai voltar, né, à sua forma de filho de Deus ao céu, ia subir ao céu e assentar à direita de Deus, né? O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. 8 de Atos, verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então aqui a gente vê a conversão de um homem que ele fazia ali encantamento, feitiçaria, e quando ele conhece a Cristo, o poder de Deus, né, ele fica maravilhado, né, dos feitos que Deus operava através da vida de Filipe ali, que era um servo do Deus Altíssimo. Então, nesse sentido, o que a gente entende? Que Deus, ele é poderoso e é a misericórdia dele que usa o homem, né? Pela misericórdia dele, ele usa. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2 Pedro 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui a conversão, né, do homem. Olhando para aqui, para a lição, a gente entende que
conversão, transformação, salvação, olhando para os milagres, né? Para as operações, esse é o maior milagre de todos, né? Trazer o homem ao conhecimento de Deus. E isso vem de Deus, não é capacidade de um homem, né? Deus que convence, Deus que converte, Deus que traz o homem à salvação. Olhando nesse sentido aqui, quando Jesus ele envia os discípulos para expulsar demônio, curar os enfermos, eles voltaram maravilhados, né, de ter operado esses sinais aqui. E Jesus vai falar assim: a maior maravilha de todas é ter o nome escrito no livro da vida, é a salvação. O maior milagre de todos é a salvação do homem. Então, ainda que a gente viva 100 anos, né, nessa terra aqui, Deus pode operar vários milagres, maravilhas, cura, libertação, mas a operação mais maravilhosa é a salvação de uma alma. É pegar uma pessoa que, humanamente, a gente olhando para aquela pessoa não tinha condição nenhuma. Era um ladrão, era um malfeitor, era uma pessoa que a sociedade tinha por mal, né? Mas Deus pega esse e transforma em uma pessoa que vai fazer as obras daquele que é salvo, né? Coisas boas. Então essa conversão, essa salvação é o maior de todos os milagres. Ver um homem, uma mulher convertida, salvo. E esse poder tão grande, e diz aqui, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. É o que Paulo orava aqui e falava, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ter os olhos iluminados para entender, para receber, compreender a grandeza da palavra de Deus, obedecer a sua palavra. Essa aqui é a maior de todas as riquezas aqui. A parte 2 desse tópico 2 aqui, o subtópico 2, diz a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, que está lá em Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, que eles concordam entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, Colossenses 1,29. Segundo a expressão força, né, o segundo aqui, a expressão força, ela vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente a Deus. João 1,12, 2 Pedro 2, versículo 11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. A parte número 1 aqui fala a ressurreição de Cristo. A número 2 fala a ascensão à direita de Deus nos céus. E a 3 fala sua elevação acima de todo o domínio. E Colossenses 1, versículo 29, é o primeiro versículo aqui de referência. Diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, assim, Paulo,
ele usava todas as suas forças, né, humanas, mas ele sabia que a eficácia da operação de toda a força dele, ela vinha de Deus, né? A eficácia da salvação, ela vinha de Deus. Por mais que ele se esforçasse humanamente, é Deus que vai confirmar a salvação na vida do homem, né? O verso 28, qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Verso 28, né? Porque dá assim, entendimento, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo foi chamado para evangelizar, para trazer almas, né, para a salvação, e ele aqui apresenta um relato, né, da vida dele, que ele não poupava esforço nessa tarefa de evangelizar, de levar a palavra de Deus para a salvação, né? Mas ele sabia que a eficiência de todo esse esforço aí era Deus, é Deus que confirma, é Deus que fortalece, é Deus que sustenta, é Deus que traz o homem ao verdadeiro conhecimento e firma esse espaço, né? Jesus falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João 8,32. E no versículo 36 ele fala assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a salvação vem de Deus, e Paulo dá o exemplo aqui para que a gente venha se esforçar nesse sentido, evangelizando, levando a palavra a todos, o conhecimento da verdade ao homem. E o Senhor é aquele que liberta. Amém? Aleluia. Eu quero aqui fazer mais uma leitura que está na própria revista mesmo, em Efésios, versículo 20, 21 e 22, diz assim, Efésios 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então essa aqui é a leitura final aqui desse tópico 2, e o subtópico 2 aqui, fala que Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus. Ressurreição de Cristo, ele ressuscitou dos mortos e vive na glória, né? Ele ressuscitou humanamente, a gente vê pela palavra que Jesus Cristo, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e hoje ele vive lá no céu, à direita de Deus, né? A ressurreição de Cristo é o número 1. A ascensão à direita de Deus nos céus, quando ali pessoas viram Jesus ascender, subir ao céu, né? E a nuvem ocultou ele. Hoje ele está sentado à direita do Pai, né? Jesus. E o 3 fala da elevação acima de todo o domínio, que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E vai chegar um dia que toda língua e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o Senhor Jesus Cristo. Então isso aí finaliza aqui essa parte. No tópico 3 ele vai falar que Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, verso 20 lá do texto. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai,
Atos 2, verso 24, Atos 3, versículo 26 e Atos 17, versículo 31, são referências. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Coríntios 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível para os salvos. No capítulo 2, verso 6, fala sobre isso. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João capítulo 5, versículo 28 e 29, Filipenses 3, versículo 20 e 21. Vamos aproveitar aqui, vamos dar uma olhadinha nesses textos aqui. Primeiro aqui vai falar que o verso 20 é o da lição aqui, Efésios 1, 20. Diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Então aqui, Cristo é a primícia dos que dormem. Aleluia. Vamos ver lá em Atos 2, 24, que Cristo é a primícia. Atos 2, versículo 24. Diz assim, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então aqui o texto vai falar que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo. Atos 3, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a obra da ressurreição é a obra de Deus Pai, né? Operada no Filho Jesus Cristo, para a salvação do homem. Amém? E lá em 1 Coríntios 15, vai falar o que? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar e viver eternamente. Ele vive lá na glória, no céu. Ele está ao lado direito de Deus Pai. Ele é o primeiro. E nós também, né, pela palavra de Deus, vamos ressuscitar aqueles que dormem no Senhor, serão os primeiros. 1 Tessalonicenses 4, 14. Diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Amém? Aleluia. A palavra é essa, né? Salvação em Cristo Jesus. Tem um outro versículo aqui, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, ele está disponível também aos salvos. Efésios 2, versículo 6. Aleluia.
Efésios 2:6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo poder, essa mesma glória, né, de Deus, ela está disponível àquele que crê. Os que dormirem no Senhor vão ressuscitar e estar com Cristo na glória e conhecer esses lugares, né, celestiais, e participar também deles aqui. A promessa de Deus é essa: assentar com Cristo também na glória. Aleluia. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros, para reinarem com Cristo eternamente. João 5, 28 e 29. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Vou ler aqui em Filipenses 3, versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então um dia nós vamos estar na glória com Cristo, não com esse corpo físico aqui, mas um corpo glorificado, corpo celestial. Amém? Aleluia. O subtópico 2 diz que Cristo, ele foi elevado à direita de Deus. Paulo, ele reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono. Aí diz o texto sagrado assim, ó, pondo a de sua direita nos céus. Versículo 20 desse texto que a gente leu. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica do Salmo 110, Atos 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, de 9 a 11, Colossenses 2, 15. Este triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios 15, versículos 56 e 57. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais, lá Efésios 2:6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. É obra de Deus, aleluia. Quero ler aqui 1 Coríntios 15, versículos 56 e 57. Aleluia. Diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, tudo isso aqui está levando nós a esse entendimento, né? Que a síntese 1 diz que os santos, eles devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. O subtópico, a síntese do tópico 2 diz assim: o poder de Deus, ela é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. E esse subtópico 3, ele vai fechar dizendo que tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Então a gente vai deixar de ser um corpo que sofre, né, dor, enfermidade, é um corpo corruptível, e vai passar a ser um corpo glorificado, corpo celestial. É esse corpo aqui que a gente vê hoje e que tem algumas fraquezas, né? Vai deixar de ser um corpo fraco, vai ser um corpo glorificado no dia do Senhor. Cristo, ele é exaltado sobremaneira, diz aqui, ó, o subtópico 3.
Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, de todo o nome que se nomeia. É o verso 21 dessa lição, né? Efésios 1, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, verso 22 de Efésios, capítulo 1. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo, versículo 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então aqui nesse subtópico 3, ele vai falar que Cristo, né, ele foi exaltado sobremaneira, e que Deus designou a sua igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, versículo 18. Hoje, se a gente olhar aqui para encerrando aqui a palavra, né? Como a igreja tem uma autoridade, né, de Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus ela vai se cumprir, né, na humanidade. E a gente vê o que está caminhando para isso, né? O livro de Apocalipse chama livro da revelação. E a gente vê que tudo está sendo encaminhado para se cumprir a vontade de Deus, né? Então que o homem, que a humanidade venha reconhecer o Senhor como Salvador, né? E essa é a esperança, né? Que a gente possa ver salvação de almas, pessoas se convertendo. E eu gosto muito de um versículo que está lá em Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes a gente não entende, acha que aquilo não vai contribuir, mas a Bíblia vai falar que tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente entende, consegue ver que Deus ele está cumprindo a sua vontade na terra, nessa geração aqui. E a salvação é a obra maior de todas, né? Você pode ser curado de uma enfermidade e vai viver mais um tempo, como a gente vê na Bíblia ali, o rei Ezequias, né, teve um acréscimo de 15 anos, mas depois chegou a morte na vida dele. Então a palavra do Senhor diz que vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o Senhor. Então essa lição de hoje ela traz iluminação sobre alguns pontos da nossa vida, né? E quando a gente olha para os objetivos dela, é destacar que a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Essa vocação e as riquezas da glória estão inclusas na nossa vida. Nós somos vocacionados, a gente é participante das riquezas de Deus. E a lição também vai salientar que a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Como disse aqui na palavra, que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende, mas Deus sempre vai fazer o melhor. Expressar que Cristo, ele foi exaltado e hoje ele está sentado à direita de Deus. E só existe uma maneira de a gente chegar até Deus, né? Através de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar onde Deus e Jesus estão se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Amém? E a conclusão aqui vai falar que
embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então a gente entende aqui que Deus ele vai operar para um bem maior, né? E a operação de Deus é para a salvação da alma do homem. Aleluia. Aqui na lição a gente tem algumas perguntas, né? Para refletir. Mudou a característica daquelas perguntas que a gente responde, mas eu quero falar aqui, ó. A respeito da iluminação, são as perguntas da revista, que está com tema para refletir. A respeito da iluminação espiritual do crente, responda: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Aí tem aqui a resposta, é assim: a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. A segunda diz, segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Aí a resposta: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E depois tem uma outra pergunta que fala assim, ó: cite os três exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis, é a resposta aqui, da força do poder de Deus. Quer dizer, a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Tem mais uma pergunta aqui que fala, segundo a lição, como que o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? E a resposta é assim: o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. E a última fala, qual que é o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Amém? Aqui 10:09 pelo relógio da igreja, mas pelo do celular aqui 10:11. A gente quer encerrar essa lição fazendo uma oração. Amém? Eu já passo novamente a oportunidade para o superintendente, presbítero Fábio. Oremos. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça aí no seu lar, na sua casa. Senhor, que possamos entender, ó Pai, que o bem mais precioso que o Senhor tem, o maior milagre é a salvação, é a conversão do homem e da mulher. Possamos, ó Pai, ser instrumentos da sua paz, que o Senhor venha usar as nossas vidas, ó Pai, no evangelismo, na pregação da palavra, no ensinamento e, acima de tudo, no testemunho de Igreja do Senhor aqui na terra. Abençoa todas as famílias, os ouvintes, aqueles que estão no seu lar participando dessa lição, através dessa live. Toca neles, Senhor, dá uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, que eles possam, Pai, receber vitória da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia. E que a maior dádiva de todas, que é a conversão, Pai, possa alcançar essa casa, essa pessoa, essa família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim pedimos e assim agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Só de uma vez, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, quero agradecer ao presbítero Francisco pelo estudo que trouxe essa manhã, aos alunos da escola dominical que estão online. Deus abençoe a vida de cada um, porque o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso e
pode todas as coisas. As bênçãos de Deus, ela continua sobre a vida de cada um. A bênção de Deus continue sobre a vossa vida. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa com suas mãos estendidas abençoar a sua família. Nesse domingo que o Senhor nos concedeu, que estivemos aqui reunidos na igreja e você reunido aí na sua casa, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Vamos orar e dar o término então da Escola Bíblica Dominical. Grande e eterno Deus, maravilhoso soberano Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esse momento em que passamos na tua presença, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém.